ansiando para que Ele volte, que nos leve. E eu quero ler com vocês o primeiro capítulo de Atos. Vocês têm acompanhado o que aconteceu essa semana? Primeiro com o desastre lá no sul, do tanto de chuva que caiu, meio que fora de época, né? Agora até está chovendo esse tanto, sei lá. E do outro lado, Madonna veio, trouxe a horda dos infernos toda com ela. Que misericórdia! Eu não sei o que era pior, se eram as inundações ou se era fogo do inferno queimando a misericórdia. Vocês chegaram a ver a apresentação dela? Nossa, sem brincadeira, gente, aquilo ali era um culto ao inimigo, do começo ao fim. E eu fico pensando, como que a igreja está trabalhando? Como que o reino de Deus tem se estabelecido aqui? Porque no primeiro capítulo de Atos diz o seguinte: quando Jesus foi ressuscitado e ele estava para ser levado ao céu, no versículo 6 fala o seguinte: certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Que está igual a gente, Deus, não estou aguentando mais isso, não estou aguentando. E Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. E depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Imagina que maravilhoso que será esse dia. Nós temos o rei. Primeira vez que eu ouvi esse conceito foi como o pastor Marcão. O reino de agora e ainda não. Mas ele prometeu que quando o Espírito Santo descesse sobre nós, o reino de Deus começaria. Está aqui, é bíblico. Você está pronto para que hoje você seja renovado, seja recheio do Espírito Santo essa noite? Então cante essa música com autoridade. Que o Espírito Santo te enche e que você faça com que o reino venha sobre a tua vida. Eu navegarei no oceano do Espírito e aqui adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei
aguentarmos ver todas as injustiças desse mundo, que nós tenhamos que fazer algo, que nós não olhemos para as coisas e falamos, desse jeito mesmo, é o mundo, não. O Senhor nos deu poder e autoridade para transmitir o seu amor. Nós temos a plena ciência que se não fosse o seu amor, nós estaríamos lá junto com eles. Nos usa, ó Pai, nos dê amor a essas pessoas que estão tão desesperadamente perdidos de Ti. Ó Espírito Santo, nos leve a essas pessoas e nos usa, Deus, para demonstrar o amor que o Senhor tem por eles, assim como o Senhor nos ama, Deus. Nós sabemos, ó Deus, que nós somos pobres, nós somos pecadores, mas mesmo assim o Senhor nos ama. Nos usa, Pai, nos usa para falar assim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer,
Como é bom saber que uma pessoa nos ama, uma pessoa que a gente pode confiar, uma pessoa que não é homem para mentir, não é homem para falhar. Amém? O Senhor nos ama. Ele ama cada um de nós. Ele é tremendo. O Senhor, Ele vai ao nosso encontro. Amém? Muitas das vezes a gente fala, mas tudo está dando errado, nada funciona. Cadê Deus? Deus está bem pertinho de cada um de nós. Basta você parar e ouvir a voz dele, amém? Ele vai à procura daqueles que estão perdidos. Amém? Agora vai.
Jesus amado. Pastor Paulo Marcos. Aleluia. Usar o amor de Deus quebra todas as barreiras para nos encontrar. E em contrapartida, constrangidos por esse amor, nós nos devotamos a Ele, nós voltamos ao Senhor. E quando nós nos voltamos ao Senhor, nós fazemos a entrega das nossas vidas. Algo primordial, aquilo que o Senhor espera, a nossa rendição, as primícias do que nós somos, nós entregamos ao Senhor, porque Ele é dono de cada um de nós. E por meio dessa devoção, por meio dessa entrega primária, vem as entregas secundárias, porque primeiramente nós nos entregamos a Ele. E quando nós nos entregamos a Ele, nós também entregamos aquilo que nós temos a Ele, sabedores de que pertence a Ele. As provisões que nós temos, as nossas idas e vindas, o intelecto, para poder angariar os recursos para a nossa subsistência, é o Senhor que nos proporciona isso. Quando nós partimos para esse momento dos dízimos das ofertas, nós estamos devolvendo ao Senhor aquilo que Ele e o Senhor faz promessas acima disso. O Senhor faz um desafio, no sentido de trazermos à casa do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, e o Senhor vai fazer superabundar sobre as nossas vidas. Nós não vivemos com um sentimento de troca, de barganha, mas de voluntariedade, de espontaneidade, de dizer: Senhor, está aqui o que é teu. Então nós temos esse privilégio. Então entregar o dízimo, a oferta, é um privilégio para cada um de nós. De uma alegria de podermos ser investidores do reino de Deus, mas ao mesmo tempo exercer a nossa obediência àquilo que o Senhor estabelece para cada um de nós. Então nós vamos cantar uma canção, e você vai ter a liberdade de trazer aqui à frente o seu dízimo, a sua oferta. Mas antes disso eu queria que vocês colocassem em pé. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelas provisões dele sobre as nossas vidas. Pai, te agradecemos, te louvamos nessa noite, ó Deus, pelos teus filhos que se encontram aqui, ó Pai, reunidos, vieram com corações compungidos, vieram com um objetivo específico, e esse objetivo, meu Pai, é glorificar e bendizer o teu nome, é prestar culto ao Senhor, meu Pai, e sabemos que cultuar ao Senhor é um ato de entrega, meu Pai. Eles estão aqui porque eles já entregaram as suas vidas ao Senhor, ó Pai. E no segundo momento, ó Deus, eles trarão aqui à frente os seus dízimos, as suas ofertas, num ato de obediência, meu Deus. Mas de antemão, meu Pai, nós glorificamos o teu nome, ó Deus, porque as janelas dos céus têm se abrido, ó Deus, para os teus filhos, meu Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem concedido a cada um e nada nos tem faltado, meu Pai. Cada um de nós temos recebido em abundância, meu Pai. Cada um de nós temos comido, temos vestido, temos calçado os nossos pés, temos nos locomovido, meu Pai, porque o Senhor tem sido fiel para com cada um de nós, meu Pai. Neste momento, ó Deus, consagramos, ó Deus, as ofertas e os dízimos dos teus filhos ao Senhor, meu Pai. Que o Senhor abençoe, meu Pai, que seja usado com entendimento, que seja usado, ó Deus, com sabedoria na causa do Senhor, meu Pai, para que o teu reino cresça, se expanda, que a tua palavra seja propagada, proclamada. Fica com os teus filhos, meu Pai, aquilo que ficou nas tuas mãos, meu Pai. Ah, Deus, que possa ser multiplicado, meu Pai. Aquilo que ficou às mãos de cada um, meu Pai, que possa ser investido, ó Deus, que possa ser, ó Deus, angariado, meu Pai. Ó Deus, que conquistas possam ser feitas por aquilo que ficou às mãos de cada um, meu Pai. Portanto, ó Deus, abençoe o coração de cada um, a voluntariedade de cada um. É o que nós agradecemos, Pai. Te louvamos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você tem a liberdade de trazer o seu dízimo e a sua oferta, e podemos cantar ao Senhor nesse momento. Que o Senhor te abençoe, que faça brilhar seu rosto em ti, conceda
fazermos, Deus, nós possamos prosperar, Pai. Não porque nós somos inteligentes ou capazes, Deus, mas porque o Senhor é por nós. Porque o Senhor prometeu que seria conosco, que seria por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que essa bênção do Senhor seja real na sua vida, hoje e sempre. Meus queridos, nós vamos orar pelas crianças. Quantas crianças nós temos aí? Só não, tem mais um do Arthur, né? Raul. Estou trocando os nomes, sabe? Traz ele aqui que nós vamos orar por ele, né? Pode ficar com ele aqui, vovó, senão ele não vai querer ficar, né? Senhor, nosso Deus, como é bom, Senhor, estar na tua presença e cantar louvores ao Senhor e receber estas crianças como joias preciosas do Senhor, as quais o Senhor está trabalhando na vida delas desde novo, desde cedo, para aqueles caminhos firmes na presença do Senhor. Deus, permita que aquilo que estão aprendendo jamais seja esquecido por eles. E permita também, Deus, que haja a intervenção do Senhor na vida deles e na vida dos pais, para que os pais possam ensinar os filhos esse caminho do Senhor, conforme a tua palavra nos determina. Pai, em nome de Jesus, fica agora com elas, os ensinos do Senhor para a vida delas, e que o Senhor possa, Deus, estar derramando abundantes bênçãos sobre cada um de nós aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique à vontade. Meus queridos, antes de nós lermos o texto da palavra de Deus, vamos ler hoje, falar um pouco sobre a questão da família. Vamos ler o livro de Josué, capítulo 24. Você pode localizar ele. Mas antes disso, vamos cantar o hino do cantor cristão, o hino 367. Depois que cantarmos esse hino, então nós iremos fazer a leitura da palavra de Deus e uma meditação a respeito dele. Que alicerce tendes pra construir uma casa firme pra resistir grande tempestade que é de chegar e a instável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela
Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. A partir do versículo 14. Josué capítulo 24, a partir do versículo 14. Hoje eu quero tratar de um tema a respeito da família, primeiro domingo do mês de maio, mês da família. E quero, nesse primeiro momento, trazer esse tema, um tema proposto pela Convenção Batista Brasileira, através da Junta de Missões Nacionais, e os irmãos têm recebido diariamente, através do grupo do WhatsApp da igreja, uma meditação diária a respeito desse mês da família, e também motivos de oração. Os irmãos dizem, destaca isto no nosso informativo que os irmãos receberam também ali através do grupo do WhatsApp da igreja. Quero tratar sobre esse tema, famílias comprometidas com o Senhor. Josué capítulo 24, a partir do versículo 14, que diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses de seus antepassados, os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito. Sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abençoar o Senhor, abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora, então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês, e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhes deu decretos e leis. Josué registrou estas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali sobre a grande árvore perto do santuário do Senhor,
Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Famílias comprometidas com o Senhor. O que é realmente um compromisso? Compromisso, os dicionários definem como uma obrigação assumida por uma ou por diversas partes. É um acordo, um pacto. E a expressão comprometido vai nos designar aquela pessoa que assumiu o compromisso. Esse compromisso pode ser uma relação afetiva com outra pessoa, ou um comprometimento em negócios e em acordos que foram feitos. E também estabelece uma relação de obrigação. Sempre mostra isso para os irmãos. Ninguém está obrigado a prometer, mas a partir do momento que você prometeu, você tem uma obrigação: cumprir aquilo que você prometeu. Por isso Josué insiste tão enfaticamente nessa questão ali com eles a respeito desse compromisso. Meus queridos, nós aprendemos que a família é uma preciosa instituição de Deus, a primeira instituição que Deus colocou aqui na terra. E para que ela exista na sua plenitude, ela precisa viver e praticar todas as coisas segundo os propósitos de Deus. Mas para que isso aconteça, todos aqueles que pertencem à família precisam estar alinhando a sua vida à vontade de Deus, precisam submeter-se juntamente ao Senhor e compreenderem o propósito de Deus ao criar a família e viver então para a glória de Deus. Esse texto ele traz para nós muitas lições preciosas, lições que nos ajudam a entender essa forma de termos uma vida comprometida com o Senhor. Ele nos apresenta essas lições, e essas lições devem representar algumas características, algumas marcas que devem existir em nós e também nas nossas casas, se nós queremos realmente ser uma família comprometida com Deus. Eu quero destacar para vocês algumas dessas lições. A primeira lição que nós aprendemos a partir desse texto é que uma família comprometida com Deus é uma família que está continuamente obedecendo a palavra do Senhor. Veja o que diz no texto que nós lemos, o versículos 14 e o versículo 15. Veja, Josué diz assim: olha, temam ao Senhor, agora temam ao Senhor, sirvam-no com integridade e com fidelidade. Estou lendo a versão NVI, mas sei que na Bíblia dos irmãos deu uma pequena alteração aí. Então vejam, sirvam ao Senhor, mas sirvam-no com integridade e sirvam-no com fidelidade. Então veja, o texto diz o seguinte: então, se vocês querem exercer essa integridade e fidelidade, a primeira coisa que vocês têm que fazer é jogar fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates, quando estavam no Egito, para que vocês possam então servir ao Senhor.
Agora, Josué diz no 15: se porém vocês não querem, se não lhes agrada servir ao Senhor, escolhe hoje a quem irão servir. Vocês podem escolher servir aos deuses dos seus antepassados, se vocês quiserem, na terra, aqueles deuses da terra que vocês habitaram ou viveram, mas eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Meus queridos, esse texto nos lembra algumas coisas importantes. Já no final da sua vida, logo depois desses decretos, desses ensinamentos, o livro de Josué, capítulo 24, a partir do versículo 29, já vai mostrar o final da vida de Josué. Josué estava chegando ao final da sua vida e ele vê agora uma segunda geração que havia nascido. Porque quando o Senhor tirou o povo de Israel lá do Egito, aquele povo na trajetória ali no deserto, antes de chegar a Canaã, bem próximo já, tiveram atitudes de rebeldia, e uma dessas atitudes de rebeldia foi quando Moisés mandou os 12 espias para olhar a terra e trazer algum fruto da terra, e eles foram. Quando estavam tão próximos e quando voltaram, 10 daqueles espias, daqueles mensageiros, tiveram uma visão muito negativa e eles influenciaram aquela geração que estava ali no deserto, finalmente 1 milhão e tantas pessoas no deserto. Imagine isso e quantificando isso. Essa geração, então, através dos seus líderes, começaram então a falar das coisas que Deus tinha feito com eles, tirado do Egito, começou a lamentar, a reclamar, a murmurar, e ficaram com medo por causa do relato negativo daqueles 10. Apenas Josué e Caleb foi que trouxeram um relato positivo. Disse: olha, realmente a terra tem pessoas ali, é bem preparada, é uma terra com os gigantes, algumas pessoas de guerra mesmo ali, mas nós podemos conquistá-la. Podemos conquistá-la porque nós temos o nosso Deus conosco e nós podemos então conquistá-la. Os frutos dela estão aqui para provar também que é uma terra boa que Deus preparou para nós. Mas aquela multidão então foi influenciada. No livro de Números, capítulo 13 e 14, explica isso bem detalhadamente. Aquela multidão então foi influenciada por aqueles 10. Aí Deus se revoltou com aquela geração e disse que nenhum daqueles que deixaram de confiar nele, nenhum daqueles que murmuraram, iriam então entrar naquela terra. Somente Josué e Caleb poderiam entrar. E o que nós vemos na narrativa bíblica é exatamente isso aqui. Eles começaram a andar em círculos até aqui cumprir-se aqueles 40 anos de trajetória, e aquela geração rebelde, desobediente, tivesse morrido ali no deserto, e surgiu então uma nova geração. Então, quando Josué fala aqui, ele não está falando daquela geração que saiu do Egito, já é uma nova geração que surgiu. Tanto é que no relato aqui, eles próprios vão declarar a respeito daquilo que Deus havia feito com os antepassados deles, com seus pais, antes quando estavam no Egito e tudo mais. Então, Josué já estava vendo nesse momento na vida desse povo algumas características que estavam sendo repetidas pela geração anterior para a geração atual. Então Josué vai então desafiá-los a temer ao Senhor, porque eles estavam com o coração dividido, e Deus não aceita um coração dividido. Nós temos que ter uma única posição diante de Deus. Então Josué faz aqui com eles algumas declarações que visam provocar neles
uma reflexão a respeito daquilo que eles queriam realmente, uma reflexão a respeito de onde eles gostariam de chegar, e mostrando para eles que eles não poderiam permanecer neutros em momento algum sequer, mas que precisavam colocar em prática a obediência irrestrita ao Senhor, sem voltar jamais aos seus deuses do passado. E exatamente nesse momento aqui, nesse versículo 14 e 15, é que Josué então faz um desafio para eles. Vocês podem escolher a quem vocês irão seguir. Vocês podem fazer o que vocês acharem que deve ser feito. Mas independentemente da escolha de vocês, eu já fiz a minha decisão. Eu já tenho um compromisso com o Senhor junto com a minha família. E nós iremos juntos servir ao Senhor. Meus irmãos, se nós entendêssemos isso com clareza, dessa obediência ao Senhor, quantos males nós poderíamos evitar então das nossas vidas? A Bíblia nos ensina que nós precisamos ter uma consagração de vida que seja exclusiva ao Senhor. O nosso coração não pode ser um coração dividido. Nós não podemos ter uma mente ou um pensamento dividido. Veja o que Jesus nos diz em Mateus capítulo 6, no versículo 24. Observe, Jesus diz assim: ninguém pode servir o quê? A dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Interessante que Jesus está colocando aqui nesse momento o dinheiro como um Deus na vida das pessoas. Vejam que ele mostra que não pode haver esse coração dividido, e essa divisão muitas vezes se dá também a respeito da questão do dinheiro. Por quê? Às vezes nós pensamos em idolatria apenas na questão de algumas imagens de escultura, mas qualquer coisa que divida a nossa atenção de Deus nos faz idólatras. Então Jesus está dizendo exatamente isso. Olha, que muitas pessoas que estão vivendo na presença dele podem estar vivendo uma atitude de idolatria, porque o Deus deles se tornou o seu dinheiro, ou a busca do dinheiro. E nesse processo de busca, o diabo desperta nessas pessoas uma avareza de um tamanho tão grande que elas não servem ao Senhor com integridade. Por quê? Porque o coração delas está dividido entre aquilo que elas possuem e aquilo que Deus quer fazer na vida delas. E aquilo que elas possuem muitas vezes traz um domínio sobre elas de tal forma que Jesus coloca aqui como um coração dividido. E alguns fazem isso. Eu digo o seguinte: eu preciso me preocupar com a minha família, deixar recursos para a minha família. Meu querido, a primeira preocupação que você deve ter com sua família não é os bens que você tem que vai deixar para ela, é se ela está servindo verdadeiramente ao Senhor. Porque os bens que você deixar, um dia pode acabar, ou até não acabe, mas você não vai usufruir dele para sempre, não vai levá-lo com você após a eternidade. Muitas vezes nessa busca, as pessoas descuidam do cuidado espiritual da sua família, porque Josué disse que
eu vou cuidar da minha família, ela vai servir ao Senhor. Não aceitamos outros deuses. O coração dividido, meus queridos, e tomado e controlado por essa avareza. Paulo fala sobre isso em 1 Timóteo capítulo 6, nos versículos 9 e 10. Paulo fala assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Que é isso? A pessoa vai à busca desenfreada pelo dinheiro, faz com que ela se descontrole a ponto de esquecerem aquilo que é importante para elas. Diz ainda mais: esses desejos descontrolados e nocivos levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. As pessoas afastam do Senhor por causa disso. E ele diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o amor ao dinheiro, quando há o amor ao dinheiro, não tem como você ter amor ao seu dinheiro e ter amor a Deus. As duas coisas não vão caminhar juntas. Aí ele continuou dizendo assim: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. A busca pelo conforto material faz com que as pessoas desviem da fé. É um processo de esfriamento gradativo. Preciso trabalhar um pouco mais, preciso ter mais, preciso comprar algo maior, preciso conquistar coisas maiores. E aí o que acontece? A fé vai ficando relegada ao plano secundário, vai esfriando gradativamente na sua fé. E esse esfriamento vai fazer com que elas desviem da fé e tragam para si mesmas muito sofrimento. Pensa que os bens materiais trazem felicidade, enganam-se a si mesmos, porque eles podem atormentá-los de tal forma, traz sofrimentos, angústias, porque quanto mais temos, mais nós queremos. É a ambição por causa do pecado no coração do ser humano. Então, meus queridos, quando o pecado ele controla a nossa vida dessa forma, ele faz com que haja destruição em nossas vidas e vai afetar diretamente a nossa família. Se desejamos mesmo ter famílias transformadas, conscientes do poder de Deus, nós precisamos buscar essas verdades do Senhor que nos libertam. Então nós precisamos ter em nosso coração as palavras que Jesus nos traz em João 14, 21. Precisamos submeter as nossas vidas e os nossos lares à vontade de Deus e fazer com que estas palavras de Jesus se tornem reais na nossa vida. Veja que diz João 14, 21: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então vejam, não podemos servir a dois senhores, não podemos amar a Deus e ao dinheiro. O dinheiro pode se tornar um Deus na nossa vida e nós nos tornarmos idólatras. Mas quando nós submetemos a nossa vida ao Senhor, agora começamos a obedecer aos mandamentos do Senhor. E esse mandamento só obedece quem realmente ama a Deus de todo o seu coração. E se você ama a Deus, a cada dia Ele se revela então para você. Então essa é a primeira lição. Mas a segunda lição que nós aprendemos é que se nós queremos ter
a nossa família comprometida com o Senhor, ela não pode estar fundamentada em palavras vazias. Veja o seguinte: como respondeu no versículo 16 positivamente a Josué, que iriam servir ao Senhor e que de forma alguma abandonariam a Deus. Então eles sabiam tanto que ali, a partir do versículo 16, eles fazem aqui um relato dizendo: olha, foi o próprio Senhor, nosso Deus, que tirou a nós, nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão. Então eles conheciam muito bem o que havia acontecido no seu passado, e enfatiza ali a sobrevivência durante aquela peregrinação no deserto para chegar então à terra prometida. Então eles queriam agora tomar parte junto com a família de Josué, reconhecendo o Senhor sobre as suas vidas, os versículos 17 e versículo 18. Foi uma resposta, quando você ler o texto aqui, parece uma resposta tão positiva que qualquer um de nós aplaudiria essas pessoas. Ele diz o seguinte: foi o próprio Senhor, nosso Deus, que nos tirou a nós, nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, realizou maravilhas. E no 18 diz assim: além disso, o Senhor expulsou diante de nós as nações, inclusive os amorreus. Então nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Veja, meus irmãos, uma resposta que para nós talvez fosse satisfatória. Olha, que maravilha, nós aplaudiríamos a atitude dessas pessoas, que ótimo que vocês tomaram essa decisão. Embora satisfatória, Josué vai continuar confrontando eles ali, vai mostrar a eles que se eles fizessem isso, mas voltassem à prática do pecado, eles iriam pagar um preço muito alto se assim fizeram. E eles precisavam estar conscientes de que esse pecado deles, diz no versículo 19 e versículo 20, iria gerar na vida deles um castigo tão grande de Deus contra eles, que Deus os exterminaria se eles não assumissem realmente um compromisso com o Senhor. Meus queridos, muitas vezes aquelas palavras tão elogiosas, e eles trazem aqui um relato assim uma aparência tão bela de uma vida que quer servir ao Senhor, mas não bastava somente isso. Eles tinham que ser confrontados realmente para que eles pudessem ter consciência daquilo que eles estavam fazendo e não fazer um relato apenas porque ouviram o relato dos seus pais. Não é o que Deus fez para os seus pais, é o que Deus está fazendo com vocês hoje. Eles tinham que ter consciência disso, que era um outro tempo, era um novo tempo para eles. E no versículo 21, então, eles vão reafirmar, como respondeu a Josué: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Meus queridos, palavras vazias não mudam a vida de ninguém. Palavras são fáceis de serem ditas. Palavras bonitas podem até impressionar muitas pessoas, mas nunca impressionam a Deus, porque Ele conhece o seu coração. Ele sabe o que essas palavras representam na sua vida. Adiante de tentar enganar a Deus com um discurso religioso. Pessoas que a gente conversa com elas têm um discurso religioso altamente convincente, mas na prática de vida é um vazio total. Quando nós tentamos seguir a Cristo apenas fundamentados num discurso religioso vazio, o que acontece é que
nós desenvolvemos em nós também uma espiritualidade superficial, vazia. Não crescemos, não renovamos a nossa fé, continuamos vivendo uma vida que não está agradando a Deus, embora tenhamos um belo discurso. Meus queridos, Deus não quer discurso, quer vidas. O que é o nosso coração rendido a Ele. Ele não aceita menos do que isso. Então devemos, meus queridos, ouvir aquilo que o Senhor disse através de Josué para aquele povo e aplicar isso em nossa vida, que nós precisamos deixar, parar com essa teoria e partirmos à prática da vida com Deus. Precisamos substituir esse discurso religioso por atitudes mesmo que provem que a nossa família pertence ao Senhor, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Precisamos viver isso intensamente em nossa vida. Eu quero concluir nesta noite com um terceiro destaque, que uma família comprometida com o Senhor, ela precisa escolher viver em santidade. Foi o que Josué desafiou-os, então, a partir do versículo 22 até o versículo 28. Queria que as pessoas reafirmaram, então, a decisão de cultuar Deus Altíssimo. Josué conduz aquelas pessoas ao momento de renovação da aliança deles com Deus. E lembra eles do compromisso que eles fizeram. Lembra eles daquilo que eles prometeram, viver integralmente na presença do Senhor. Meus queridos, viver em santidade está relacionado diretamente a nossas vidas estarem realmente alicerçadas em Cristo. Precisamos viver uma vida alicerçada em Cristo. Quando nós conduzimos os nossos lares e levamos a escolher o caminho da santidade, estamos reconhecendo que queremos a prática do pecado na nossa vida, nas nossas famílias, mas queremos uma vida abundante para nós, em nossa casa, que somente o Senhor pode nos dar. Por isso nós precisamos, meus queridos, mesmo em tempos maus, precisamos perseverar em conduzir nossos familiares à fidelidade total ao Senhor, como Josué fez, no versículo 15 que nós lemos. Vivemos um tempo difícil, tempos maus, em que a família tem sido bombardeada em todos os setores. A igreja tem sido afetada diretamente com essa desvalorização da família. Mas nós precisamos saber que a família é a instituição de Deus, e como instituição de Deus, Ele a preserva, e é o nosso papel fazer com que essa perseverança da família que Deus está preservando seja passada de geração para geração. Precisamos tornar a palavra de Deus o centro da nossa vida, o centro das nossas famílias. A palavra de Deus tem que estar alicerçada em nossas casas todos os dias, vivendo uma fé sem fingimento, sem discursos religiosos, sem aparência de religiosidade, mas uma família interessada mesmo em ter o relacionamento com Cristo. Precisamos despertar em nós, em nossos familiares, esse desejo de viver essa vida dessa forma, mesmo no mundo cercado pelo pecado como nós estamos vivendo. Algumas aplicações práticas para a nossa vida. Precisamos então, primeiramente, viver este compromisso com o Senhor. E esse compromisso com o Senhor não pode ser um mero detalhe. Os nossos lares devem ser guiados pelas verdades do Senhor. Segundo destaque importante, somos desafiados a
viver um relacionamento exclusivo com o Senhor, entregando a Ele a nossa vida totalmente, tudo dele, por Ele e para Ele. Terceira lição: não devemos ter um compromisso com o Senhor que nos limite a apenas um discurso, deixarmos as palavras vazias, que não surtem impacto algum na nossa vida e trazem confusão nas nossas famílias, e passar então para uma vida verdadeira e autêntica diante do Senhor. Quarta lição: devemos considerar que Jesus trabalha na nossa vida, porque Ele quer ver a vida de santidade em nós e transformarmos as nossas famílias em famílias santificadas ao Senhor, abandonando toda a prática do pecado em todos os momentos da nossa vida. E última consideração: ao confirmarmos o compromisso com Jesus, abrimos as portas para o relacionamento com Deus e vamos agora testemunhar milagres do Senhor na nossa vida, nas nossas casas. O Espírito Santo de Deus nos dê clareza para entendermos todos esses ensinos, que eles fiquem realmente vivos em nossa mente e nosso coração, que seja esse mês de maio um tempo de reavaliação individual da nossa vida e reavaliação também da nossa família diante do Senhor, para que nossas famílias estejam colocadas no altar do Senhor, para servir somente ao Senhor, que tudo aquilo que não for para servir ao Senhor, na nossa vida, na nossa casa, que seja deixado de lado, assim como Josué disse para o povo: abandone os seus deuses, que nós possamos aceitar isto em nossa vida também. Abandonemos outros deuses que tentam nos controlar e assumamos realmente o compromisso de ter somente o Senhor na nossa vida, sem ter o coração dividido. Deus nos abençoe a viver as suas verdades. Amém? Vamos lá. Senhor, diante desse desafio da Tua palavra, pedimos que o Senhor possa fazer que essa palavra se torne vida para cada um de nós. Que essa palavra do Senhor traga transformação individual e transformação também coletivamente na vida das nossas famílias. Nossos lares sejam o altar do Senhor. E na nossa casa, o Teu nome seja glorificado. E nas nossas famílias, tudo aquilo que houver em nossas famílias que estão se construindo em altares a outros deuses, que em nome de Jesus esses deuses sejam destruídos, abandonados, para que somente o Senhor assuma o altar da nossa família, o governo da nossa casa. Seja, Senhor, aquele que está no altar das nossas vidas todos os dias. Em nome de Jesus nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, para que o Senhor faça essa grandiosa obra em todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.